Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Saravá, seu Zé Pilintra. Salve o povo da Bahia. Hoje eu vou começar o programa diferente. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. Um axé a todos. Eu sou a Mãe Mônica Berezutti. Estamos começando mais um programa Amigos do Seu Zé, que é feito aqui na rádio, e a gente grava esse programa no Templo da Luz Dourada. Você pode mandar suas perguntas pelo e-mail toquesdearuanda@hotmail.com ou pelo Facebook da rádio, tá? Então já tem outro mecanismo também para você mandar suas perguntinhas. Fica bem fácil também. Por e-mail ou pelo Facebook. Mande as suas perguntas, que os seus Zé Pilintras irão responder para vocês, tá? Boa noite a todos. Mais uma semana passou e com a graça do nosso divino Pai Oxalá, estamos aqui reunidos de novo. Eu quero agradecer bastante vocês pelo prestígio, pelas dúvidas que têm enriquecido os nossos programas. Eu gostaria que você visitasse o nosso site, que é luzdourada.org.br, luzdourada.org.br, que tem várias novidades de cursos e aprendizados. E dizer para vocês também que nós temos um telefone, se você quiser maiores informações, é 2302-4087. Axé a todos, um beijo no coração e boa noite, seu Zé. Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelas suas perguntas. Vamos mais um programa que o nosso Senhor do Bonfim nos ilumine e nos auxilie a responder a todas as suas dúvidas, todos os seus anseios em relação à espiritualidade, aquilo que vocês precisam. Muito obrigado. Axé a todos. Que Pai algum abra os caminhos de vocês, filhos, e que vocês saibam andar pelos caminhos que Ele abre. Uma boa noite a todos, que a força de Pai algum e o povo da rua estejam com vocês. Que assim seja. Boa noite a todos, vamos lá. Boa noite. Essa pergunta vem de Luana, do Rio de Janeiro. Luana, um beijo no seu coração. Pessoal do Rio de Janeiro, axé. Boa noite, Mãe Mônica. Boa noite, seu Zé Pilintra, e salve sua falange. Boa noite, salve a todos. Eu tenho 15 anos e vou ingressar na gira do meu centro nessa sexta-feira. Que bom. E eu estou muito feliz. Bom. Apenas preocupada, porque é como se fosse a minha primeira vez na escola. Sim. Eu sou muito desastrada. Na última gira, como assistente ainda, deixei cair não sei quantas vezes minha vela no congá. Estou muito nervosa, mas ao mesmo tempo feliz e muito empolgada e ansiosa com essa minha nova jornada na Umbanda. Agora eu vou me sentir realmente umbandista. Queria pedir alguns conselhos e orientações para que essa minha caminhada seja bem sucedida e que fique mais calma, porque é muito nervosismo. Muito obrigada.
Bonitinha. Luana. Luana. Eu adorei a parte que você colocou assim, ó. Eu queria pedir alguns conselhos e orientações para que essa minha caminhada seja bem sucedida e que eu fique mais calma. Eu vou falar uma coisa para você, Luana. Se todos os médios que entrassem no terreiro ouvissem as orientações e praticassem, muitas coisas no futuro não iam precisar acontecer. Primeiro, a visão que você tem. Primeiro, que a pessoa fosse, independente do seu nervosismo, porque isso é normal, Luana, e ser desastrada, também eu não vejo esse problema, tá? Dentro do terreiro eu não vejo esse problema. Agora, o que eu achei interessante da sua colocação é que as pessoas deveriam entrar nos terreiros com o objetivo de ouvir as orientações e praticar. Sim. Que é humildade. Você nunca deixe de ouvir quem sabe, aprender com quem sabe e ensinar quem não sabe. E isso é uma coisa que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse no primeiro dia de incorporação. Não desprezaremos ninguém. Com quem sabe aprenderemos e com quem não sabe ensinaremos. Mas esse ensinaremos, ele disse, com uma questão de humildade. Mas infelizmente algumas pessoas que sabem, não sabem ensinar. Então, a única coisa que eu falo para você é, seja humilde, fique no seu lugar, não queira se meter na vida dos outros, não cuide da mediunidade das outras pessoas, mantenha foco, chegue lá, faça o seu trabalho. E outra coisa que você disse, que também é uma coisa que a gente deveria fazer uma campanha, é assim, a pessoa às vezes só se sente umbandista se ela veste branco num terreiro. As pessoas que frequentam os terreiros, elas não se sentem umbandistas. Por isso que a Umbanda tem esses problemas que ela tem hoje. É por isso que a Umbanda carece de apoio, carece de... Porque as pessoas que frequentam os terreiros não se sentem umbandistas. Elas se sentem consulentes. Elas se sentem igual ela vai no médico. Ela pega a fichinha, ela marca o dia e o horário, ela vai lá no médico, é atendida e vai embora. Ela não tem compromisso com aquilo. Ela não faz parte daquilo. Então ela não faz parte da Umbanda. Então, por que a Umbanda tem perdido adeptos? Por causa disso. Entendeu? Eu não sei o que acontece com a nossa assistência, com as pessoas que frequentam os terreiros, que elas querem resolver o problema e ir embora para casa. Elas não querem compartilhar, não querem ser um bandista. É preconceito. Preconceito. A pessoa vem, ela, às vezes, ela não é praticante de outras religiões, ou até praticante de outras religiões, aí pelo sofrimento, por uma situação que está passando, ela vem no terreiro e resolve e vai embora. Se bobear, nem fala que resolveu no terreiro. Não fala. Não fala porque a pessoa não admite. Ela não assume que ela foi ajudada num terreiro. Ela não admite para as pessoas da família, do trabalho, os amigos. Ela não fala. É tudo com um tom pejorativo. E fala, lá na macumba, lá não sei o que, lá aqui, nesse lugar aí tem a macumba, eu não vou. Não. As pessoas não assumem, bem poucas pessoas assumem. Ainda. Então, nesses 100 anos que estamos dentro da religião, 100 e poucos anos, ainda tem muita coisa para ser preparada. Nós, umbandistas, em plena atividade, nos sentimos sabatinados todos os dias, todos os momentos. A gente não sabe para que lado a gente corre. Sabe, ouvintes? Mesmo a gente sendo dirigente espiritual, a gente tenta... E olha, e isso eu vou falar para vocês, parte de dentro do terreiro. Porque os próprios médios da casa não valorizam o que a casa oferece. Eles não valorizam. Sabe, a dedicação da pessoa, o empenho do pai de santo, da mãe de santo, a entrega, o abrir mão, entendeu? O que o pai de santo e a mãe de santo tem que abrir mão para estar ali. As pessoas não valorizam isso.
É como se isso fosse obrigação. Foi você que escolheu. Seu guia que mandou. O problema é seu. É. Né? Então, assim, o guia escolheu que a pessoa tivesse a porta aberta para... Eu acho que isso chama-se ingratidão. Ingratidão. Ingratidão, porque às vezes o filho sai da casa da gente e fala mal, aprendeu tudo que aprendeu, recebeu tudo que recebeu e sai e é ingrato. E ainda nos meios sociais ainda fala mal do prato que comeu, do cobertor que cobriu quando estava com frio. Quando a mãe Mônica, ou mãe de santo, ou pai de santo, que ouviu as lamentações, porque todos os filhos, quando chega no terreiro, ele esquece como ele chega no terreiro. Ele esquece que ele chegou tudo carcomido. Quando ele tá limpinho, cheirosinho, ele vai embora. E isso a Umbanda tem perdido. Ela tem perdido por essas atitudes das pessoas, ela tem perdido pela assistência, que você vai lá, você conversa com a assistência, você explica, mas isso tá tão incrustado dentro, seu Zé, que assim, é como se fosse uma ostra, que você tenta bater e aquilo não quebra. Isso mesmo. Então, infelizmente. Vou falar uma coisa pra você, um pai e uma mãe de santo que tá ali na frente, que dá a cara pra bater, olha gente, ele não dá só a cara pra bater. Ele dá a alma pra ser chicoteado. Posso ir outro? Pode ir. Rosângela Salgado, beijo no seu coração. Boa noite. Por favor, falem sobre o Satanás na Umbanda. Ele é um espírito ou uma demanda? Obrigado. Não conheço não. A linha nova de trabalho, isso aí, mistério a ser desenvolvido. Ô Rosângela, não... Esse nome foi criado... É nome sincretizado da religião católica. Esse nome foi criado no século XVII, tá? Entre o século XVII, mais ou menos, pela própria movimento daquela época que dizia que o Satanás é o demônio que atentava as pessoas para as pessoas cometerem erros. Sim. Começaram a colocar culpa em alguém de fora, né? Que não era um espírito, era uma força negativa, tá? Que imbuía dentro das pessoas e que fazia as pessoas cometerem coisas erradas, tá? Então, é um termo que foi usado. Na Umbanda nós não usamos esse termo Satanás, nós usamos o positivo e o negativo, o certo e o errado, ação e reação. Sim. A mediunidade que vem para crescer, para ajudar a pessoa a crescer, engraçado, né? A mediunidade vem ajudar a pessoa a crescer espiritualmente. E a pessoa acha que crescer espiritualmente é quando ela fez as obrigações, quando ela passou 10 anos de terreiro. Crescer espiritualmente, gente, é crescer internamente. Aí é que tá o X da questão. Eu não uso esse termo aqui dentro do meu terreiro. Nunca vi. E também na Umbanda, em São Paulo, nós não ouvimos isso, tá bom? É isso que eu posso te dizer, tá? Não é um espírito, não é uma demanda, é uma colocação. André, ultimamente tem sendo culpado por um monte de coisa que anda acontecendo aqui, né? Um monte de coisa que acontece por aí tem tido a culpa do tal do Satanás aí. Entendeu? A culpa do Satanás. O Satanás anda dando dinheiro para muita gente levando culpa. Entendeu? Então, tem que ver com essas pessoas aí quem é o tal de Satanás e se ele existe, a coisa vai ficar feia. Na verdade, o Satanás é um estado de espírito das pessoas. Fabiana de São Paulo. Fabiana, um beijo no coração e o pessoal de São Paulo, axé. Salve. Boa noite. Boa noite. Só uma observação minha. Pois não. De que a mãe Mônica disse há pouco que ninguém dá o seu testemunho sobre o trabalho de senhoras pombagiras. E então eu gostaria de dar o meu. Eu frequento a assistência de um terreiro e só recuperei meu amor próprio, minha vontade de viver, depois de ter sofrido um tombo na vida. Graças à Umbanda e principalmente ao apoio dos bons conselhos de uma pombagira maravilhosa, a quem sou eternamente grata. Obrigado pelo espaço. Laroie. Muito obrigado. Realmente a Umbanda carece disso.
não só de pombagira, de Exu, caboclo, preto velho. Nós sabemos de muitas pessoas que recuperaram sua autoestima, seu amor próprio, sua vontade de viver, através do conselho dessas entidades maravilhosas. Então, eu abro um espaço no meu programa aqui para você, ouvinte, que quiser mandar o seu depoimento, porque ele vai ser a força para outros ouvintes aqui, né? Vai ajudar também a desmistificar várias questões relacionadas a mistérios, a entidades. Porque o lado positivo das entidades, do lado positivo das entidades, não se fala, né? Só fala que ouviram dizer que pombagira pulou na piscina, que fulano fez o mal, que o fulano é isso, que fulano é aquilo. Mas e o lado bom de tudo isso? Da entrega dessas pessoas e da entrega também desses médios, dessas pessoas que saem da casa dela, faz uns baita sacrifício para vir no terreiro, humildemente, colocar os seus guias em terra e fazer a caridade toda semana. Isso aí. Mas é isso porque mesmo. Recebe muito nos terreiros. Agora há pouco foi dito das pessoas que vêm no terreiro, alcançam o que precisa e some, né? Então, pelo menos quando sumir e alguém perguntar o porquê que o que você desejava aconteceu ou melhorou, também fale. Olha, eu fui num terreiro de Umbanda, passei por um Exu, passei por uma pombagira, com um baiano lá, um preto velho, ele resolveu a minha vida. Ele me ajudou, ele clareou as minhas ideias para que eu resolvesse minha vida. Isso aí. Também fale, não precisa frequentar não, mas só fale. Fale também. Não precisa ter vergonha não. Porque muitas pessoas têm vergonha, né? Mas de é falar, o preconceito, eu consegui, mas eu fui lá no terreiro e consegui. Ó, gira de Exu e pombagira, você divulga pra você ver como enche. Enche, põe gira de Exu vai atender essa noite. Enche, por quê? Porque as pessoas querem, só que elas querem receber, ir embora e não falar nada. E não quer nem falar pro ela amigo, entra né? até de costa no terreiro. Se alguém passou de carro e viu que ele estava entrando, falando, não era eu não. Eu tava. Ou senão, quando vai tá contar pro amigo, fala assim, foi no terreiro. assim, fala até baixinho. Eles falam centro. É na boca miúda. Eles falam, fui no centro. Fala baixinho até, pros outros não ouvir. E lá, olha, eu consegui isso. Quando você precisar, você vai lá. Aí. É assim, filha, parabéns pelo seu depoimento. E aí sim existe o mistério pombagira. Não no programa anterior que a pombagira colocou o biquíni e foi na piscina. Ali não existia pombagira. Agora, aí sim, existe o mistério pombagira. Tá certo? Que é maravilhoso. Que é um mistério transformador, que é um mistério maravilhoso dentro da Umbanda. Eu falo pra vocês, eu tenho na figura das pombagiras, grandes mulheres. Mulheres a quem eu me espelho. Entende? Mulheres que são guerreiras, mulheres batalhadoras, mulheres que apesar de tudo que ela passou, ela ainda vem para fazer a caridade. Isso aí. Vamos usar essa pergunta. Márcia Alcântara, um beijo no seu coração. Ah, meu Deus. Estou frequentando um terreiro e o chefe da casa recebe várias pombagiras e também uma bruxa, que acho muito estranha. Ele recebe uma Maria Padilha das Almas, onde até respeito muito, mas vejo que sai muita bobagem, e pela maioria dos filhos. Serem novos, acreditam em tudo o que vê. Ele inclusive diz que a roupa da Maria Padilha é branca, por ser das almas. Isso é verdade? Que essa bruxa, que ele incorpora lá, e diz que todos os orixás são escravos dela. Estou pasma, não sei também. Nem em que acreditar. Eu gostaria de uma orientação. Adoro os senhores e sempre que posso estou ligada no programa, que é muito 10. Beijo a todos e muito axé. Márcia. Veio o negócio, hein, Márcia? Nossa Senhora. A orientação, sai do terreiro e chama a polícia. Mas pena que a polícia não pode prender uns negócios desses, né? Não dá pra prender uma pombagira, né? Não, pombagira não. A branca, pombagira branca, né? Porque é das almas. Eu vou falar da encruzilhada, que cor que é? O cara vem listrado? Marrom. Marrom? Ué, encruzilhada de terra. Se for de asfalto é cinza. É cinza com preto, é isso? Pelo amor de Deus. Não, a sorte que ela não escreveu as outras bobagens, ela só pôs que faz bobagem. Se ela melhor escrever, nem falar. Melhor nem falar, filha. Ô, Márcia, se você não consigo nem está falar. pasma, imagine nós. Então, querida,
saia dessa casa. Essa é a única orientação sã, de coerência. Saia ontem dessa casa, já nem espero pra hoje, hein? E olha, não precisa nem se despedir do pai de esse Santos. caso aí não fala nada. A bruxa, não, os orixás são escravos da bruxa, gente. Olha, que é isso? A gente que é guia, a gente não consegue nem olhar de baixo pra cima pra energia de um orixá. Quanto mais, a gente tem que falar de cabeça no chão. Olhar de cabeça conseguir no chão. ver o pé ainda Quanto é abençoado. Mais, então ela deve ter um poder assim, que pra mandar nessa os orixás, vibração, essa energia. Eu não sei como esse médium não explode, né? Porque ela deve achar tanta vibração. Deve ser. Ouvintes, não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. De entidade que tem escravo, que do pé, que para. Que Maria Padilha das Almas usa branco, porque não existe isso. A cor vibratória do mistério pombagira é vermelho, ponto final. As nuances que vem o dourado, o prata, o azul, são nuances. Mas a cor principal de pombagira é o vermelho, é a cor da ação, é a cor do movimento, a cor das ondas magnéticas que ela carrega. E ponto. Ela pode, uma pombagira Maria Padilha das Almas, num caso de fazer um trabalho, ela pode pedir para o consulente acender uma vela branca lá no pé do cruzeiro para fazer um trabalho com a vela. Isso é outra coisa. E assim, ouvinte, se você estiver passando uma situação parecida, no lugar que você está indo, não vou nem falar que é terreiro, vou falar lugar, hein? No lugar que você está indo, acontecem umas barbaridades dessas que a mãe Mônica está lendo, amigão, sai, vai procurar um terreiro de Umbanda, ou se você gosta do Candomblé, vai procurar um terreiro do Candomblé, porque assim, no centro kardecista, terreiro de Umbanda, eu vou falar, terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, não tem essas barbaridades. Isso que tá na pergunta é barbaridade. Isso aí não tem nome para isso. Não tem nome. Isso não é religião. Isso não é. É um terreiro de Candomblé, decente, segue. Nossa, se cai um negócio desse no terreiro de Candomblé, falando que tem uma bruxa com os orixá, acho que os caras invadem lá e matam o cara, porque não é possível um negócio desse. Não é possível. Na Umbanda também. Sim. O orixá é um panteão divino, deve ser respeitado como tal. Às vezes as pessoas confundem a facilidade de acesso com a informação com a facilidade de acesso no orixá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem a informação, você sabe como é que funciona. Gente, nós que somos filhos, seu Zé, nós que somos filhos dos orixás, né, meros filhos, a gente vai lá e faz oferenda para ser merecedor que o orixá mande alguém para olhar para o nosso problema. Mande alguém. Mande alguém. Sim. As pessoas acham assim, eu vou oferendar a Mãe Oxum, lá na cachoeira, a Mãe Oxum vai me atender. Não é assim não, gente. Ei, Manchon. Ei, onde que vocês estão? Orixá é uma força universal. Orixá é uma força multiplanetária. Para de achar que o orixá é uma imagenzinha de gesso, com um rostinho que você leva e traz para onde você quiser. Não, e as pessoas não podem confundir, sim, o fato de você ser simples na sua oferenda não significa que você é simplista. Não significa que você é relapso, não significa que você vai fazer de qualquer jeito que o orixá vai atender. Não é isso, né? Foi aberto um mistério onde todo mundo consegue realmente, através de poucos elementos, fazer uma oferenda, referenciar, pedir um axé. Não significa que isso aí foi banalizado. Diferente, não vamos misturar as coisas, hein? Podemos seguir? Podemos. Vamos, né? Essa pergunta vem de Pai Zezinho, Contagem, Minas. Pai Zezinho, sua bênção, Oxalá abençoe você. Um beijo no seu coração. E o pessoal de Minas Gerais, axé. Boa noite. Queria deixar o meu depoimento. Boa noite. Querida Mãe Mônica e seu Zé, Salve. Sua bênção e seu axé a todos os Zés presentes. Salve. Estou ouvindo e analisando tudo aquilo que a gente foi aprendendo ao longo dos anos na Umbanda. E hoje o mistério da mediunidade e das incorporações está meio que definido pelos zeladores delas. E muitas vezes esses mesmos zeladores não procuram se desenvolver e abrir suas mentes.
Isso mesmo. Quanto mais desenvolvido for os filhos da casa, mais desenvolvidos serão as entidades que ali trabalharão. Sim. Amigo, obrigado por todos aqueles que estão em prol de um novo ensinamento. Amigos, né? Sim. E muito obrigado pelo espaço. Hoje estou trabalhando em Contagem, Minas Gerais. E minha família está em Foz do Jordão, no Paraná. Axé a todos. Axé. Salve, pai. Mostra que o senhor é uma pessoa de mente aberta. E se nós não formos abertos para os ensinamentos, nós não vamos receber. É uma verdade, né, pai Zezinho? Quanto mais os filhos aprendem, mais pode ser feito a caridade. Ponto. E não, e assim, e tudo é mais. Mais o terreiro fica fortificado, mais o terreiro vai ter energia para tratar, menos problema vai ter no sentido de desequilíbrio. Assim, e eu não sei por que essa restrição que o dirigente espiritual tem, chefe de terreiro, sei lá o nome que vocês querem dar, de achar que isso é um mal dentro da casa dele. Isso é uma ignorância dentro da casa dele, que só ele que manda. Assim, uma coisa que o dirigente tem que entender é o seguinte: o respeito, né, que ele tem para com os filhos dele, que os filhos dele têm com ele, está ligado realmente com o saber. Mas não significa que 2, 3 médiums estão sabendo mais e ele vai aprender com eles, que isso vai gerar um desrespeito. Que ele vai ser menor por causa disso. Ao contrário, ele vai ser maior. Ele está mostrando para os outros médios da casa dele que ele, mesmo estando num patamar da vida dele de dirigente espiritual, ele ainda pode aprender. Ele está sempre aberto a aprender. Quem é que falou? Onde é que está escrito que em algum determinado momento da vida o dirigente espiritual não precisa mais aprender? Onde é que está escrito isso dentro da Umbanda? Eu queria que alguém mostrasse para mim que em algum momento veio uma entidade e falou: olha, o meu filho aqui é o pai de santo fulano de tal, já aprendeu tudo que tinha para aprender e não tem mais que aprender. Ah, então morre, desencarna e vai para Aruanda, não tem mais nada para aprender. E quem falou que quando chega lá em Aruanda não tem mais nada para aprender também? Essas coisas que eu não consigo entender no mundo espiritual de vocês. Vocês fazem uma associação com o ensino escolar que vocês têm. Então vocês vão lá, faz o prezinho, você faz o primário, aí você faz o ginásio, o colegial e a faculdade. Aí virou médico. Aí eu não preciso aprender mais nada, porque agora eu já virei médico. E vocês acham que o dirigente espiritual é assim? Não é. Ele fez o curso de sacerdote, ele pegou lá o diplominha, a estolinha dele, o brajazinho, acabou. Então, aí você tem que ver assim, o médico também não para de estudar, porque se ele parar de estudar, ele vai ficar segmentado e resolver aquele probleminha. Desatualizado. Ele vai ficar desatualizado, então ele vai lá, ele vai ter que estudar, ele vai em palestras, ele vai em seminários. Advogado tem que estudar sempre, porque sempre sai uma lei nova. A vida inteira tem que estudar. Isso aí vocês vão desculpar a sinceridade, que assim, isso aí pra mim é conversa de preguiçoso. Tá? De cara de corpo mole, que quer ficar encostado num canto lá e acha que já tá ali. Ou então tá imbuído da vaidade, que acha que já sabe tudo na vida e não precisa aprender mais nada. E aí dentro do terreiro dele fica acontecendo aquelas falcatruas e ele tá tão envolvido pela vaidade que ele não vê. Ele não vê o que tá acontecendo embaixo do nariz dele. Aí o terreiro fecha, o terreiro acaba, e ele fica, ai, eu trabalhava tão direitinho, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E aí, você começa a conversar com a pessoa, você vai ver que na conversa dele só tem o eu. Eu fazia, eu era isso, eu era aquilo, eu era... Isso é sinal de vaidade. Isso é vaidade pura. Ego. O cara é egocêntrico, ele fica trazendo dentro dele essas coisas, porque tudo é o eu. O mundo vira em volta do eu. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí fecha mesmo, aí afunda, aí apanha, aí leva porrada, entendeu? Aí sai, muda de religião, porque aí vai falar que a Umbanda não presta, porque aí assim, você não pode ter todos os elementos e cuidar da sua religiosidade. Você vai mudar para uma religião onde você vai ser massacrado e vai ficar o dia inteiro tratando da fé e fazendo aquela lavagem cerebral. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Para aprender, porque quando você teve a oportunidade de ir sozinho com as próprias pernas, você não conseguiu. Aí você vai ter que ter o quê? Uma pessoa gritando no seu ouvido o tempo inteiro falando que você é isso, você é isso, você é isso, até você aprender. Então assim, não consigo entender. Não entra na minha cabeça a pessoa achar, nos tempos de hoje, em plenos 2013,
pessoa achar que não tem que aprender mais nada. Eu vou excluir aqueles terreiros antigos, onde o dirigente espiritual foi lá, sofreu, ele já tem 60 anos de Umbanda, já está quase partindo para uma outra e tal. É uma coisa. Ele viveu uma época, né? Agora, quem viveu uma época de 20 anos para cá, é inconcebível você ter dentro da sua cabeça que você não tem que estudar, que você não tem que evoluir, que você chegou num patamar onde você já é o master daquele negócio, não precisa fazer mais nada. Então isso não entra, isso não cabe na espiritualidade de Umbanda, isso não cabe no Candomblé, isso não cabe no catolicismo, isso não cabe em religião nenhuma. Se você não estudar, você vai ficar para trás. Aí, o cara se desilude com a Umbanda porque ele fala assim, seu Zé, eu botei meus guias em terra, fiz as minhas firmezas, fiz minhas coisas, aí fica as pessoas, vêm lá, probleminha de amor, probleminha de não sei o que lá, probleminha... eu não quero botar meus guias em terra para ficar lá só escutando probleminha de amor, irmão que brigou com a irmã. Aí você fala pro indivíduo, você estudou? Você tá pegando aquele livro lá e tá descobrindo como é que funciona as energias dos orixás, como é que... não tô. Então como é que você vai querer resolver outro problema? Como é que você vai querer ter base para botar um guia em terra aí, para resolver um problema aí de uma demanda pesada lá, que tem que tirar um monte de coisa, se você, como ser humano, não prepara o seu corpo para isso, não prepara a sua mente para isso? Não vai ficar lá no canto lá, resolvendo probleminha de amor, vai ser aquela coisa que fica grudado no poste lá, fazendo amarração, vai fazer essas porcaria aí, que para isso aí não precisa estudo, entendeu? Para ir lá amarrar alguma coisa lá não precisa. Você pega 2 linhas, amarra e pronto. Agora, para poder desmanchar, para poder fazer a coisa certa, aí precisa estudar. Estudar ninguém quer. Então, chama de qualquer coisa, mas não chama de Umbanda. E outra coisa é assim, né? Cada casa tem o seu jeito, tem o seu mistério, tem as ordens do seu mentor. Mas independente disso, eu acho que o dirigente ele tem que tirar um pouco a cultura de só incorporar. Tem muito médico que vai no terreiro só para incorporar. Ele quer só incorporar. Aí cabe também ao dirigente ele também separar certos momentos do trabalho para conversar com os filhos, para passar ensinamentos, ter momentos de pura teoria, de conversar, de explicar como age um orixá, como age um guia, porque tem muito médium que trabalha anos e anos com certos orixás, com certos guias, e não sabe nem o que é o mistério desse guia, não sabe nem o que é o mistério desse orixá, não sabe nem por que ele trabalha com esse orixá. Ele não sabe nada sobre isso, porque ele só quer incorporar. E falta o quê? Acabar um pouco com essa cultura que médium bom é só aquele que sabe incorporar. Tem também que se fazer o quê? Tem que se estudar também. Tem que se conhecer a própria religião. Tem que saber falar sobre a religião. Tem que saber falar sobre o orixá. Tem que saber falar sobre o guia. Tem que saber o que tem dentro do terreiro. A religião está pobre. Mas a religião está pobre de informações por causa disso. Porque os umbandistas não sabem falar da religião. Não sabe falar. Não sabe responder pela Umbanda. O cara tá num círculo de amigos, aí os amigos falam, macumbeiro. Ele não sabe. Não sabe se defender, né? Não sabe. Não sabe. Então, é isso que eu falo, senhores dirigentes. Tira um momentinho. Né? Aí, desculpa, seu Zé, aí se fecha o quê? Grupinho de umbandista que fica ali. Grupinho ali, fechadinho. Aquelas 5, 6 pessoas ali. É isso. Não enche uma Kombi. Tira um momento, um tempo do seu trabalho para isso. Para dar explicação. Mas eu não sei falar como... Um exemplo, como Mãe Mônica fala... Um dia ela também teve a dificuldade. Eu não sou professora. Mas filha. Eu não fiz assim. Gente, eu aprendi me dedicando, aprendi errando. Aprendi fazendo. E assim é. Você vai ter problemas no começo para conversar. Você vai ter vergonha no começo para falar. Mas você tem que lembrar o quê? Que você está perante seus filhos. Seu Zé,
tem vergonha e gagueja se não souber o assunto. Se não souber Se souber o assunto, vai na frente de quem for, vai falar bem. Ele fala, a pessoa fala. Qualquer assunto. Se você souber Quando o assunto, a pessoa se tiver, fala sobre aquilo que é fé, alimenta a alma dela, aquilo que ela fala faz. com alma. Ela fala com propriedade, porque é aquilo que ela pratica. Quando o dirigente, mesmo ele falando palavra errada, mesmo ele falando algumas coisas com vergonha e tal, quando ele fala de algo que ele vive aquilo, ele fala de verdades. E isso é uma explanação pessoal. E que as pessoas têm que entender isso. Né? Tem gente que fala, mas aquele pai de santo fala a palavra errada, aquele pai de santo não é semi-analfabeto. Mas quando ele abre a boca para falar das experiências íntimas e pessoais, é uma sabedoria incrível. É uma aula que não tem preço. Entendeu? Entendeu? Tem muito pai de santo que a vivência nele na Umbanda é uma aula por si só. É muita informação. Então, a Umbanda não pode se prender nisso, deixar certas informações ir embora, porque não se divulga, porque não se fala. Tem que se falar. Podemos continuar? Walter Robson. Walter Robson, beijo no seu coração. Boa noite ao Exu Pimenta e a bênção meus pais Zé Pilintras. Boa noite. O seu Pimenta não está aqui hoje. Ele está aqui, mas não está incorporado. Sou médium em desenvolvimento e filho de seu Zé. Nos últimos trabalhos da casa em que frequento, o chefe da linha de esquerda e também meu Zé Pilintra pediram para que eu não bebesse mais nas giras, pois eu passo mal e ele não me disse o porquê que ele me proibiu. Os senhores podem me dizer o porquê disso? Gosto muito de saber das coisas nos mínimos detalhes. A bênção de todos e muito axé para meu pai Zé Pilintra e para o seu Exu Pimenta. Adorei ouvir a sinceridade. Que bom. Bom, já que você adora ouvir sinceridade, então lá vai. Se ele mandou você parar de beber, porque você não sabe beber, filho. Mas é assim, vamos voltar um pouquinho, né? Conceito da bebida dentro do trabalho espiritual. O conceito e a quantidade. Aí se tá a diferença. Quantidade e qualidade. O micro e o macro. O cara não precisa beber um barril de 20 litros, que ele é filho de algum, gente. A garrafa de pinga toda é passar mal mesmo, gente. Assim, o efeito físico na Umbanda já não tem mais. Aquelas coisas que os Exu bebia 2 garrafas de pinga, o médico ficava bem. Isso já passou, gente. Isso aí já passou. A entidade, no dia do desenvolvimento, ou no dia do... Por exemplo, vamos falar daqui. Aqui nos dias de atendimento espiritual, as entidades não bebem. No máximo, se elas precisam de uma bebida, qualquer que seja a linha de trabalho, é um copinho daquele do tamanho de café, no ponto. Que aí a entidade vai lá, passa na mão. Deixa firmado no ponto. Passa numa guia, deixa firmado no ponto. Ela não bebe, ela não coloca aquilo na boca, a não ser que se precisar uma limpeza no médio, alguma coisa que for, ela vai colocar, mas ela vai colocar uma quantidade mínima. Né? Só porque é aquela questão que a Mônica fala do micro e do macro. Para a entidade trabalhar e limpar, uma gota de pinga é a mesma coisa que 1 litro de pinga. Vai fazer o mesmo efeito. Em relação à essência. Adstringente, espiritual e energética. Se o seu Zé e o guia-chefe, né, do templo, muito sabiamente falaram para você não beber mais, né, enquanto você está nessa fase de desenvolvimento, faz sentido. É desenvolvimento? Desenvolvimento. Faz sentido, porque assim, você está numa fase agora onde você está conhecendo os guias, né, os guias estão fazendo uma simbiose, vamos dizer assim, com o seu corpo espiritual, seu corpo carnal, para que você possa ter realmente aproveitar melhor essa questão da incorporação. Então, precisa ver também, seu Zé, se o Walter, né, esse nosso ouvinte, tem algum tipo de problema com bebida no fora dia a dia. Do terreiro. Sim, também. Que pode ser. Pode ser também. Pode ser que você não falou, mas pode ser que você tenha algum, vamos dizer assim,
seja muito suscetível, vamos dizer assim, porque às vezes a pessoa bebida, com uma latinha de cerveja fica bêbado. Ou meia latinha, uma dose. Então é assim. O importante, Walter, é assim. Usa, assim, quando for permitido de se utilizar das bebidas, ou mesmo do cigarro, com parcimônia, na firmeza, porque assim, é instrumento de trabalho, não é instrumento de consumo, né? É para trabalho, o guia vai usar para trabalho assim, espiritual. As propagandas, e o que acontece? Na mídia diz que as pessoas que bebem, né, num barzinho, balalá, e fumam e tal, ela tá se divertindo, é festa. Então acha que a festa vem pro terreiro. Sim. Que a mesma coisa. A festa associada com bebida, né? A festa, o samba continua. Tem atabaque, tem lá os seus Zé Pilintra, o samba, né? Então é assim, gente. Não é o fumo é utilizado para defumação, para limpeza fluídica. Agora, veja, por que usa o cigarro? O cigarro tem um monte de elementos que fazem mal para a pessoa, não tem? Tem ou não? Tem. Agora, a fumaça que é usada, o guia espiritual, quando ele usa do cigarro, ele não traga. Ele não engole a fumaça. Vocês entenderam isso? Há uma diferença. Por que o cigarro foi utilizado agora? O cigarro foi utilizado agora por causa até de modernidade, porque antigamente tinham cigarros de palha, que eram feitos com ervas, barará, baraná, baraná. Então, pela facilidade e pelo financeiro também. Mas a fumaça, tá? E aí você fala, nossa, tem um monte de elementos dentro do cigarro que faz mal à saúde, mas ele também queima larvas e energias negativas. Vocês entendem? Então faz mal, mas pro lado negativo lá que ele tem que consumir, ele também consegue consumir, tá? Então é assim, seus Zé Pilintras, gente, ouvintes, eu fui fumante durante 25 anos da minha vida carnal. Eu parei de fumar em junho do ano passado, por opção minha, própria. Eu quis. Quando eu estava incorporada, os guias acabavam de vez em quando deixando com que eu tragasse, porque eu precisava daquilo, como uma viciada. Tá certo? Isso era a Mônica. Ah, mas por que o guia permitiu? Porque é o meu livre-arbítrio, eu que quis. Quem era fumante era eu. Né? Quem estava estragando com a minha saúde era eu. Depois que isso aconteceu, depois que eu parei de fumar, por opção minha e livre-arbítrio meu, os guias continuaram usando o cigarro. Pararam de tragar. Ponto. Tenho que falar mais nada. Pois não, Suzana. Isso que eu ia falar. E se o médium não for controlado, por exemplo, o médium é fumante, ele não se controla no dia da consulta que o guia está fumando e ele traga, pois o guia não fuma mais. O guia não pede mais e não fuma. Ele fala, não vai usar o cigarro. Pois é. Trabalho da tragada. Uma engolada. Adeus. Com a bebida é a mesma coisa. Então acho que vem a combinar com o resultado final dessa pergunta, né, do Walter. Não é uma punição, isso. Agora, se ele tem problema com a bebida fora do terreiro, beba água, toma água. Precisa estar incorporado. Mesmo que for um Exu, um Zé Pilintra, toma água. É que as pessoas não entendem, né, seu Zé, que uma entidade pode beber água. Pode beber água. Pode beber um chá, pode beber um suco. Tem que ser uma pessoa melhor, toma água. Pode ser uma água de coco, né? Às vezes o guia fala assim, hoje meu filho tratamento do meu filho hoje é água. Porque o filho não toma água no dia a dia, vai tomar água. Esse é um tratamento, tá? Bom, vamos a outra pergunta. Essa vem de João e ele colocou, acho que o e-mail, alguma coisa assim. João, um beijo no seu coração. Estou ouvindo o programa e ouvi que não se deve incorporar em casa. Frequento uma casa onde a mãe de santo não proíbe que isso aconteça. Eu e meus amigos nos reunimos toda semana para chamar os guias e recebemos pessoas em minha casa para ajudarmos. Temos um quartinho de oração na parte externa e é lá que fazemos nossas orações e mini sessões. São sessões com muito preparo, muitas orientações, defumações e etc. Como se fosse um mini centro.
E lá realizamos trabalhos lindos, trabalhos de desobsessão, de benzimentos e etc. Não vejo problema nenhum em fazer isso em casa e não entendi o motivo pelo qual isso não deve ser feito. PS. Gostaria de dar uma dica, mãe Mônica. Mãe, tome mais cuidado ao pronunciar algumas palavras, pois só o tempo que estou ouvindo o programa já ouvi 2 palavrões, e isso pode fazer com que o seu programa perca a credibilidade. Muito axé para todos vocês. Vamos lá, seu Zé. Então, João, vou responder para você. Do jeito que você coloca na pergunta, já não é mais trabalho em casa, é um terreiro. Você faz num quarto separado, você defuma, você faz as consagrações, tem um congá, reúne os médios. Só você que não está vendo que você já tem um terreiro em casa, né? Que é um terreirão aí que atende as pessoas. Você fala mini isso, mini aquilo, mas é um terreiro. Você faz uma preparação. A maioria dos terreiros de Umbanda, eles nascem na casa de alguém. Quando a gente fala... O meu nasceu da minha casa, então, mas foi por orientação dos mentores. Sim, quando a gente fala não incorporar em casa, né, o conceito está deturpado em relação àquilo que você está falando, ou talvez a gente não foi muito explícito, e aí gerou essa dúvida para você. O seu caso, eu estou entendendo que é uma coisa separada. Em algum momento algum mentor pediu, vocês acharam a necessidade, se reuniram, então a tendência é, em algum momento, você continuar na sua casa com seus trabalhos e o pai de santo lá continuar com o terreiro dele, fazendo os trabalhos dele lá. Em algum momento vai haver a divisão mais cedo ou mais tarde. Isso é natural. Isso aí em algum momento vai acontecer. Trabalhar em casa que a gente fala a pessoa faz parte de um terreiro, ou não faz parte de um terreiro, e põe os guias na sala de casa lá sem nenhuma preparação. Sem simplesmente chegar lá, tá no meio lá do domingão à tarde, todo mundo almoçou, tá lá, baixa lá não sei quem, e começa a dar consulta para todo mundo, com um monte, sem preparo nenhum. Probabilidade disso dar certo é 0. Então assim, como mesmo você falou na sua pergunta, vocês têm um preparo. Então você vai lá, é um ambiente separado da sua casa, é no mesmo local físico, vamos dizer assim, no mesmo terreno, mas é num quarto à parte, que é destinado para isso. Ninguém almoça lá, ninguém janta lá, ninguém dorme lá. É um local específico para isso. Pode ter algum problema de ficar alguma energia, alguma coisa em função? Pode. Lógico que ali você está dividindo o ambiente. Você tem a sua casa e o terreiro lá. Em algum momento pode ficar alguma energia negativa lá que não foi absorvida. Não foi preparado para isso. Não foi feito para isso. Né? O terreiro, quando você prepara um terreiro para ele ser um terreiro de trabalho, atender pessoas, ele tem uma série de firmezas, uma série de coisas, e naqueles dias em que não tem trabalho, a parte espiritual está atuando lá dentro. Está absorvendo, está atuando, e tudo aquilo que fica absorvido fica ali. Né? Tem uma tronqueira, essa tronqueira ela absorve as energias negativas e fica ali. O médium vai embora, a gente vai embora, as coisas ficam ali resguardadas na tronqueira, aprisionada, depende daquilo que for feito. Você vai ter isso na sua casa. Aí cabe a minha pergunta a você: você vai querer ou não conviver com isso? Né? Até quando você vai querer conviver com isso? Aí boa sorte. Como ele mesmo falou, são feitos trabalhos lá, trabalhos de desobsessão, trabalhos maravilhosos, tudo mais. Uma coisa que eu queria já falar para você, filho, que está começando, você praticamente montou um espaço que, se tem os seus assentamentos, tem as suas firmezas, tem uma tronqueira, você já tem praticamente quase que um centro montado. Só quero dizer uma coisa para você, filho. Não trate nada que tu faz como mini, como bonitinho. Não, tem que valorizar. Já comece a valorizar o que é seu. Entendeu? Então não trate nada como mini, nada como pequeno, nada como diminutivo. Trate as coisas como elas realmente são. Pode atender uma pessoa ou 1000, a firmeza, o assentamento é o mesmo. O micro e o macro. Não pode se apequenar. É esse o problema da Umbanda. A Umbanda se apequena. Então é assim, pelo que você falou assim,
que é um lugar pequeno, que você faz lá na sua casa e tal. Então assim, você colocou uma questão que nós dissemos aqui que não pode incorporar em casa, mas o seu Zé foi bem específico e eu fui bem específica de dizer que incorporar em casa é uma questão e ter um trabalho espiritual e um preparo para isso é outro. Então, nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes, tá? Você tentou misturar coisas que não são misturadas, tá bem? Agora, com relação a eu tomar cuidado em pronunciar algumas palavras, realmente, eu vou falar uma coisa para você, João. Quando eu comecei esse programa despida de qualquer roupagem que me desqualificasse. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra, tenho um monte de defeito, graças a Deus, e eu vou errar bastante nesse programa para que um dia ele se torne algo melhor. Eu estou tentando e espero que todas as pessoas tentem. Continue criticando bastante, porque aí a gente aprende. Tá? Obrigado pela crítica, obrigado pela pergunta. Um saravá a você, que Oxalá ilumine e abençoe a sua caminhada e seu terreiro, que ele seja tão próspero quanto a sua mente. Vamos lá? Continuo contra quem incorpora em casa. Ai, meu pai do céu. Vamos lá. Essa vem de Ornella. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber como identificar um espírito mistificador no momento da incorporação. Eu sou uma iniciante no desenvolvimento e tenho esse receio toda vez que estou para incorporar. Obrigada e muito axé. Olha a preocupação dela, que bonitinho, né? Ornella, não sei se é ela ou ele. Se for sobrenome, mulher, né? Mulher? Então, Ornella, pela sua pergunta, a gente imagina que você esteja já no caminho certo. Sim, no caminho certo, incorporando num terreiro. Quando o médium tem medo de fazer as coisas erradas, ele já está no caminho certo. Isso. Quando a gente tem dúvida, é porque a gente está no caminho certo. Quando a gente tem insegurança, é porque a gente está no caminho certo. Tem dúvida e põe ela para fora, né? Isso faz um sentido. Então, imaginando que você está num terreiro, né? E está com essa dúvida, é louvável realmente que você tenha esse sentimento para não errar, né? Achando que não vai errar em relação à mistificação. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte, confiança. Confie na casa que você está frequentando, porque os dirigentes espirituais e os mentores da casa estão olhando por você. Então, se em algum momento houver algum deslize e você mistificar ou achar que tá, não tá, eu posso falar uma coisa? Eu vou orientar você. Posso falar uma coisa? Isso vai do caráter da pessoa, da índole, seu Zé. Pessoas que têm coração puro, coração bom, ela não vai fingir que está incorporada, seu Zé. Sim. Ela não vai fingir que ela gosta se ela não gosta. Ela não vai fingir. Ela não vai dissimular. É um receio natural do ser humano, né? É um receio. Natural, a gente fica com medo. O que eu quero deixar claro é que assim, se ela errar e ela vai errar, o dirigente vai corrigir. Isso é normal no começo. Toda criança que começa a andar cai. Né? Com certeza, mas ela não desiste de andar. O papel da mãe é não evitar que a criança caia, mas sim levantar toda vez que ela cair. Exatamente. Porque cair vai cair. É um processo. Na sua vida você vai cair muitas vezes. Quando a gente vai tirar as fraldas do nosso neném, a gente sabe que o neném vai fazer xixi e cocô na cuequinha ou na calcinha. Mas a mãe vai lá, incentiva, fala não. E a mãe tem que estar preparada pra isso. E a mãe tem que estar preparada pra não adianta ficar esmurrando o moleque. Ai, você fez de novo! Não adianta. É um processo natural. Compra o piniquinho, incentiva. Eu tô falando isso, gente, mas é para vocês entenderem. Mas é uma associação. Que no começo da mediunidade a gente vai fazer um monte de coisinhas erradas, mas no intuito de acertar. Lógico. E a Mãe de Santo tem que entender essa diferença. Sim. Então ela tem que entender a diferença do médium errar no começo e quando o médium já adquiriu vícios e comete erros, erros viciados, erros antigos, erros que ele sabe que ele está fazendo errado. Ele sabe. No fundo, o médium não podia falar para mim, eu não sabia. Mãe, eu não sabia que isso ia gerar essa consequência. Mas quando você faz algo que agride outra pessoa, seja por palavra ou por ação, quando você invade
né, invade o direito do outro, você já está cometendo erro. E isso tem um pouco a ver também, por ela ser nova, ela ter o choque com a consciência. Ser médio consciente. Porque quando muitas pessoas entram numa gira, elas acreditam que vão ser inconscientes, que é um espírito que toma, né? Então, o que acontece? Principalmente no começo, você vai ter essa sensibilidade muito alta. Muito alta. Você vai perceber muita coisa. Então isso você vai começar a achar que sou o guia, o guia sou eu, e começa a ter essas certas dúvidas. Entendeu, filha? Mas com o tempo, você vai se moldando ao guia, o guia a você, e as coisas começam a se acertar. Agora, não é por causa disso que você vai deixar de ser inconsciente ou qualquer coisa assim que eu valha. Acabou o programa, minha gente. Já acabou. Vocês falaram hoje, né? Pessoal, olha, um beijo no coração de todos, axé, que Oxalá ilumine e abençoe a todos vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Uma excelente semana. Assim. Acabou o programa. Muito obrigada a todos e continue mandando as suas perguntas, mande os seus depoimentos para com os guias que nós vamos ler aqui, tá? Identifique a sua cidade, se você quiser identificar seu nome, o terreiro que você foi ajudado, o nome da casa, o nome do terreiro, o lugar onde ele fica, nós vamos divulgar, sim, vamos tá? divulgar. Vamos divulgar o seu trabalho. Pode não mandar o problema. endereço, pode mandar. Não tem problema não, manda. Faz manda propaganda. O endereço do terreiro, manda os dias de trabalho, manda que lá você foi ajudado. Nós temos que mostrar as casas Sim. boas de Umbanda que a gente tem. Porque na cidade que você tá, muitos ouvem o programa e não sabem onde ir. E se lá é bom, tem que ser divulgado. Então nós vamos fazer esse trabalho, tá bom, Alan? Um beijo a todos, axé. Axé. O que eu mais gosto do programa é assim, a gente tá falando, para nós aqui, o seu Zé Pilintras é uma coisa de dia a dia, né? Um bate-papo, uma conversa, não sei o que é o objetivo do programa. Daqui a pouco assim, acabou o programa. Já acabou o programa. Então, vocês veem que é uma coisa bem natural, né? Não tem aquela coisa, tem uma pergunta, vamos fazer mais uma. Não, acabou. Acabou o programa. Aí, assim, fica mais algumas para os próximos programas. Infelizmente, a gente pede desculpa porque algumas perguntas demoram mais, outras demoram menos, mas a gente não quer nunca de uma maneira responder de uma forma subjetiva, mas pegar realmente todas as nuances da pergunta para que vocês tenham uma resposta o mais completa possível. Mas a parte legal do programa é essa. Já acabou. Então, eu agradeço. Não vai pôr uma plaquinha. Meia hora, 15 minutos, aí vai levantando a mocinha da plaquinha vai levantando lá. Não. Obrigado realmente a vocês, obrigado aos meus filhos de santo aqui que sempre vêm, Pai Clélio, Leandro, vem sempre prestigiar aqui, ajudar, tem esse compromisso com a linha do seu Zé Pilintra. Obrigado a vocês, continuem mandando as suas perguntas, a gente vai continuar respondendo da melhor maneira possível. E aí, que nem a mãe Mônica falou, assim que a gente conseguir estruturar as coisas, porque nós dependemos também de questões espirituais, a gente não consegue todo o programa trazer uma linha diferente, porque a gente tem negociações espirituais para isso, mas à medida do possível vamos trazer sim, Preto Velho, se for o caso, Boiadeiro, Baiano, Caboclo, outras linhas de trabalho aí, Cigano, também não tem problema, para que vocês possam realmente ter um aprendizado, principalmente aquele que está longe, que não tem para quem perguntar. Então mande as suas perguntas que elas vão ser respondidas assim. Obrigado pela confiança que vocês têm no programa, obrigado pela confiança e a credibilidade que vocês dão à linha do seu Zé Pilintra, e realmente tudo que estiver no nosso alcance será feito para que vocês possam ser atendidos nas suas solicitações. É isso aí, meu axé. Nosso Senhor do Bonfim ilumine. Obrigado a todos. Obrigado faz tempo que eu não agradeço, mas eu nunca esqueci aos meus mentores espirituais que sempre têm me apoiado na minha missão de Zé Pilintra, de colocar à frente
de vocês esse mistério, para ver se a gente consegue de uma vez por todas erradicar o preconceito dessa linha, o preconceito de outras linhas e o preconceito em cima da Umbanda. Obrigado a todos e axé. Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele vai ensinar o caminho do bem. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.